Boa noite a todos, a paz do Senhor, um feliz ano novo para todos. Voou, né, queridos? Estava falando com o pastor Valdecir, voou, parece que a gente ainda está com o cheirinho do panetone, né? Com a coisa do Chester. E a gente já está no dia 15 de janeiro. Para quem não me conhece, acho que todos me conhecem, né? Eu sou Fabiana. Sou esposa do presbítero Alexandre e nós congregamos ali na unidade 2, na Vila João 23. É com muita alegria que eu recebi esse convite do pastor, da Lucenir. Muito obrigada, viu, pelo carinho, pela lembrança de sempre. E com muito temor diante da palavra do Senhor. Um ano, queridos, um janeiro, né? Um janeiro rosa, dentro de um tema de um ano todo, da bondade do Senhor. É algo muito grande, muito precioso, muito poderoso. Eu creio verdadeiramente que dentro da bondade de Deus está tudo aquilo que nós necessitamos. Tudo aquilo que nós necessitamos para ter a vida abundante que nos é prometida ali em Jesus Cristo está dentro da bondade de Deus. Servimos verdadeiramente a um Deus bom. E nessa noite nós cantamos aqui que Ele é bom. Você acredita que Deus verdadeiramente é bom? E que Ele é bom em todo o tempo? Até no dia da aflição, até no dia das dores, do sofrimento, em todo dia Ele é bom? Você tem provado dessa bondade, querido? Essa bondade, como diz a palavra do Senhor, ela tem te alcançado, ela tem te encontrado. Nessa noite eu quero te dizer que nós temos experimentado de uma forma gratuita e imerecida essa bondade. Essa bondade tem chegado pela graça, pelo amor, pela misericórdia de Deus. Ela é e ela foi derramada sobre nós o tempo todo. Não importa o que nós estejamos passando, não importa o que nós já enfrentamos ou o que nós ainda enfrentaremos, queridos. Não importam os desafios, há uma boa notícia para nós. Que ela não pode ser mudada, que ela não pode ser removida, nem anulada. Nós servimos a um Deus bom. Amém? O próprio Jesus diz isso. Ele diz: o Pai é bom. O Pai é bom. E como nós já ouvimos aqui, Ele é a palavra, Ele é o verbo que se fez carne. E Ele provou, Ele vive, Ele está glorificado à destra do Pai. Ele conhece o Pai. E Ele é o reflexo do próprio Deus andando sobre a terra. Amém, queridos? Eu gostaria que você pudesse estar abrindo, então, no livro na carta de 1 Pedro. 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. Nós vamos orar. 1 Pedro, capítulo 1, vamos orar. Senhor Jesus, nosso Deus amado e querido, Deus bondoso, Deus que tem tocado as nossas vidas. Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor já fez até aqui nesse culto. Obrigada por cada oração, por cada louvor, Senhor. Obrigada pela tua palavra que já foi aberta neste lugar, Senhor. Já foi entregue, Senhor. Obrigada, Deus, porque nós temos aprendido verdadeiramente que tudo que temos e tudo que somos é teu, Senhor. E agora, Jesus, nessa porção da palavra que o Senhor quer entregar para a tua igreja, para o teu povo, que o Senhor tanto ama, Senhor, nós abrimos o nosso coração e pedimos, fala conosco, Senhor, nesta noite. Abre, Senhor, abre os nossos olhos espirituais, dá-nos, Senhor, uma visão, Senhor, de
toda a realidade espiritual que o Senhor, pela sua bondade, já conquistou para nós. Nós queremos desfrutar, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor é e de tudo aquilo que nós somos no Senhor, Pai. Essa é a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 1, vai dizer assim: Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Já vou parar por aqui. Nós vamos ler alguns trechos e a gente vai parando. Então, Pedro está escrevendo essa carta, queridos, aos escolhidos. Ele tem um endereço. Eu escrevo essa carta. Primeiramente, ele vai dizer que é aos escolhidos. E esses escolhidos, eles vivem como estrangeiros, dispersos, espalhados pela terra. Se nós formos dar uma lida ali nos estudos, vai dizer que esses escolhidos espalhados ali pela Galácia, Capadócia, Ásia, muitos deles estavam em Jerusalém no Pentecostes e receberam o Espírito Santo. Mas quando Pedro vem dizer para nós que essa carta é para os escolhidos e para os estrangeiros, queridos, ele está dizendo que essa carta é para nós. Amém? Você é um escolhido. O próprio Pedro, lá no capítulo 2, vai dizer o quê? Que nós somos povo escolhido. Que nós somos reino de sacerdotes, que a igreja é nação santa, separada, um povo separado sobre a terra. Por isso ele vai dizer estrangeiros, não porque eles vinham de outras terras, mas porque não pertenciam a essa terra. Cristãos, queridos, nós, igreja, escolhidos, somos estrangeiros nessa terra. Nós residimos temporariamente nessa terra, mas a nossa nação, a nossa cidade, ela está no céu. De todo o povo da terra, em todos os povos, tribos, raças e nações, há uma só nação que se levanta entre gentios e judeus, homens, mulheres. Não existe mais divisão, existe uma só igreja, um só povo que foi escolhido, que foi separado do mal. Amém, queridos? E é para eles e é para nós que Pedro então escreve essa carta, aos escolhidos e aos estrangeiros. Olha o verso 2, o que vai dizer. Eu estou com a minha versão NVT, mas alguns termos eu fui pegando em outras versões para a gente poder ir acordando. E no verso 2 vai dizer assim: Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu. Meu Deus! Então ele nos conhecia e assim mesmo ele faz uma escolha por nós. Eu costumo dizer das nossas feiuras, sabendo das nossas feiuras, das nossas misérias, dos nossos erros, dos nossos problemas. Deus é um Deus que conhece o coração humano. Ele conhece a corrupção do coração humano. Ele conhece a desobediência humana. Ele conhece a ingratidão humana. Ele conhece o orgulho humano, a soberba humana, a autossuficiência humana. Mas mesmo assim, Deus, esse Deus que é bom, decidiu nos escolher.
Então Pedro está dizendo, Deus conhecia vocês de antemão. Não fica pensando que ele não sabia com quem ele estava lidando. Ele sabia com quem ele estava lidando. Mas ainda assim, ele decidiu nos escolher. Escolher um povo, querido, que se chama pelo seu nome. E aqui então Deus o Pai os conhecia de antemão e os escolheu. E o Espírito Santo? E o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Deus nos escolhe, Jesus purifica a nossa vida para que nós possamos ter acesso ao Espírito de Deus, que é um Espírito Santo. E sem a justificação, sem a santificação, jamais ele poderia habitar em nós. Jamais. Mas pelo sangue de Jesus, então fomos redimidos. Aquela cédula que estava contra a nossa vida, aquela procuração que era contra a nossa vida, ela é rasgada. Então hoje, o Espírito do próprio Deus habita em nós. Habita nos escolhidos. E habita no corpo dele, quando nos reunimos. Esse Espírito, queridos, ele nos santifica, ele nos separa do mal, ele acende a luz amarela, ele nos dá poder para vencer o pecado. E aqui então, queridos, ele diz que ele vai nos santificar para a obediência. Por isso, nós escolhidos, nós, igreja, não temos mais desculpa para andar em erro nem em pecado, porque o Espírito Santo opera em nós a obra da regeneração, a obra da santificação. Ele cumpre o papel dele, sem falhas. E aí ele continua dizendo que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Verso 3. Pedro continua a falar com a igreja de Cristo. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia, ele nos fez nascer de novo. Através de Jesus Cristo, queridos, nós temos o perdão. Através de Jesus Cristo, nós recebemos um espírito, um sopro. O nosso espírito que estava morto, agora é vivificado. E nós podemos ter acesso a Deus. Aquilo que o sacerdote tinha lá no Antigo Testamento. Mas que hoje, Pedro diz que nós somos reino de sacerdotes. Porque agora não tem um que vai diante, nos representando diante de Deus, mas cada um de nós agora podemos ter acesso a esse Deus, nos apresentar diante dele pelo novo nascimento, um nascimento que não é do ventre, a palavra diz que não é mais da água, mas agora é do Espírito. Aquele nascimento que Nicodemos fica todo atrapalhado. Como é que um homem velho pode nascer de novo? Vai ter que entrar na barriga da mãe de novo? Não. Através de Jesus Cristo, através da obra da cruz, nós recebemos uma nova vida. E essa nova vida é a justificação. Jesus se fez pecado por mim e por você. Ele entrega o sangue puro, o sangue carmesim, no meu e no teu lugar. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então era necessário que Jesus entrasse, um mediador, um sumo sacerdote, e fizesse a maior e mais completa expiação. Ele entrega o seu sangue, ele entrega a sua vida, porque sangue é vida. Para que eu e você possamos nascer de novo,
no Espírito. E o Espírito, queridos, é onde nós somos ligados a Deus. É onde nós nos relacionamos com Ele. O Espírito é o que se constrange na presença do Senhor. O Espírito é o que chora diante da palavra, é o que é apaixonado por Jesus, é aquele que não consegue viver, não tem assunto, não tem outro assunto para o Espírito. O Espírito só consegue estar preenchido, pleno. Sabe aquele louvor que nós cantamos? Quem já pisou no Santo dos Santos? O Espírito não sabe viver em outro lugar. Ele não tem outra conversa. Ele não tem outro assunto, ele não tem outro dilema. Ele clama pela presença do próprio Deus. Ele clama, ele ama, ele é apaixonado, ele tem fome, ele tem sede pelo relacionamento com o próprio Deus. E é isso que Jesus nos proporciona, uma nova vida, um espírito vivificado, vivo. E aí, queridos, daqui do verso 3, eu quero ir lá para o 23. Você e eu nascemos de novo. Se não nascemos, temos uma oportunidade nesta noite. Jesus está aqui. Se você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, reconhecendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém se relaciona com o Pai a não ser por Ele. Se você está aqui nesta noite e você ainda não tem convicção de que você nasceu de novo, agora é a nossa oportunidade. Estamos aqui para isso, para que você possa usufruir de tudo que eu vou ler a partir daqui. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui que deseja receber Jesus? Para que você possa usufruir desta nova vida? Amém? Vamos continuar. Se você nasceu de novo, meu querido, vai para o verso 23. Vai para o verso 23 e se anime com a expressão máxima da bondade de Deus. Olha o verso 23, o que vai dizer. Pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre. Vocês nasceram de novo para uma vida que não poderá ser destruída. Queridos, nós nascemos de novo, nós nascemos do próprio Deus. Deus é Espírito. Nós nascemos da vontade dEle. Nós nascemos na família dEle. E Ele está dizendo que aquele que nasceu de novo, nasceu para uma vida que não pode ser destruída. Essa vida não pode ser destruída por nada. Nada. Ela não pode ser destruída pelo governo, pelo diagnóstico, pelas notícias, pela enfermidade, pela dor, pelo sofrimento, mas nascemos para uma vida eterna, uma vida que durará para sempre. Agora, olha a segunda parte do versículo. Diz assim: porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Ora, quem é a palavra? Quem é o verbo? É Jesus, queridos. Quem destrói Jesus? Quem para Jesus? Que calamidade para Jesus? Que notícia nesses fins de tempo para Jesus? Que pandemia que para Jesus? Que câncer, que perseguição, que cansaço, que desânimo, que traição parou Jesus? Nada para. Esses dias eu estava comentando com uma pessoa, eu falei, meu Deus, ele andou com as multidões,
Ele pregou para multidões, ele trouxe 12, ele sentou com eles, ele ensinou, ele explicou, ele mostrou, ele chamou 3 para mais perto. Ele foi sozinho para a cruz. Ele foi sozinho. E se a gente começar a ler a palavra de Deus ali no Novo Testamento, você vai ver que é Pedro, é Paulo e é João. Cadê o oso? Cadê esse povo? Esse nosso Jesus, ele provou a traição. Ele provou a decepção, queridos. Ele provou a dificuldade, ele provou as dores, mas nada pôde detê-lo. E a palavra diz que nem a morte pôde detê-lo. Por isso que ele conquistou para nós uma vida que nem a morte pode destruir. Nem a morte pode deter a vida que Jesus conquistou para aquele que nasceu de novo, que nasceu do Espírito. E essa, olha só, olha o verso 24. Eu e os meus óculos, né? Postiços aqui que eu não uso nunca. Verso 24 diz assim: pois, olha, ele vai falar da fragilidade humana. Ele vai falar, mas Fabiana, nascemos para uma vida que não pode ser destruída. Como assim? E a minha unha encravada? Que se a gente tem uma unhinha encravada, queridos, para o dia. A gente faz uma agenda bem gorda, bem cheia de coisas. E aí dá uma dor de barriga. Quem sai de casa para cumprir a agenda? Que jeito que faz? Nós somos frágeis. O nosso corpo é frágil. Mas o que habita em nós, meu querido, o que habita em nós é o dono de toda a força, é o dono de toda bondade, é o dono de toda a vida. Então, olha só o que Pedro vai dizer. Pedro já sabia o que a gente ia perguntar, né? Ele já vem logo respondendo. E ele vai falar aqui no verso 24: pois os seres humanos são como o capim. A sua beleza é como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham. Ele está falando, eu conheço a fragilidade humana. Eu sei que esse corpo cansa, fadiga, sente dor, sente necessidade. Ele está falando isso, ele está falando, eu sei, antes que vocês me venham para o meu lado, me falando, mas olha só, eu estou cansado. Olha só, eu estou com essa enfermidade, eu estou com esse problema, eu estou com essa situação, eu estou com essa dúvida. Como que você pode falar, Pedro, que essa vida que opera em nós agora não pode ser destruída? Pedro já vem com a resposta, ele está dizendo, o corpo humano é frágil. O corpo humano tem tempo, ele tem prazo de validade. Ele nasce, ele cresce, ele envelhece, a gente tenta subir, passa o blush aqui, não é? Passa o batom um pouquinho mais assim para poder dar um tapa. Mas a coisa é que está envelhecendo, está indo, o tempo está indo. A gente vai entrando nas técnicas, né? E tudo bem, mas não tem como parar o tempo. O nosso corpo, ele tem um tempo, ele está preso, né? Nesse tempo que a gente vê aqui, o tempo Cronos, né, pastor? Tempo Cronos. Mas ele vai dizer, olha só, ao mesmo tempo que ele fala da fragilidade humana, ele termina. Ele termina dizendo assim, mas, ele fala, você é frágil, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a expressão máxima da bondade de Deus. Mas você não vive por esse corpo, você vive pela palavra. Mas o que está dentro de você permanece para sempre, é eterno.
É isso que Pedro está dizendo para nós. Mas, apesar do seu corpo frágil, dentro de você opera a vida eterna, opera o céu. E eu estava ali no louvor, me veio um versículo que diz assim: ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que eu sempre preciso. Ainda que o nosso corpo passe, canse, desanime, se frustre, o que opera dentro de nós, queridos, permanece para sempre. O Senhor é a nossa força e Ele é tudo o que nós precisamos. Amém? Salmo 73, 26. E agora, queridos, que Pedro faz uma grande introdução, ele põe um fundamento enorme para que a gente entenda quem a gente é, para que a gente usufrua de toda essa bondade. Eu quero ler para você rapidamente os 3 primeiros versículos do capítulo 2. Porque aqui, no capítulo 1, ele vai fundamentar e ele vai trazer o primeiro aspecto da salvação, que é a justificação. Está feito. Está consumado. O Espírito Santo habita na igreja. O Espírito Santo habita nos escolhidos, naqueles que nasceram de novo. Isto nada pode mudar. Se eu continuasse lendo ali o verso 3, vou ler rapidinho, vai dizer assim, ó: por sua grande misericórdia, ele nos fez nascer de novo. Lá no verso 3, capítulo 1, verso 3. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura, imaculada, que não muda, nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Então está posto, nada pode mudar, não tem como mover nem remover. É isso. Aquele que está em Cristo nasceu de novo e foi justificado diante de Deus. Amém? E agora, queridos, nós vamos ver um segundo aspecto da salvação, que é o processo de santificação. É uma resposta, a santificação, ela é uma resposta que nós damos ao Senhor. Porque Ele nos entregou a sua bondade, porque Ele derramou sobre nós uma vida eterna, quando nós ainda éramos inimigos, quando nós ainda não conhecíamos. Nós devemos a Ele agora, não é decidimos, mas vou chegar aqui na palavra, nós decidimos então olhar para Ele e agradar o coração dEle. Nós não vamos fazer para que Ele faça, mas é porque Ele já fez. Ficou meio... Vamos seguir aqui, que daqui a pouco a gente chega. Eu abandono, eu me livro das coisas que não agradam ao Senhor. Não para que Ele derrame sobre mim a bondade dEle, mas ao contrário, é porque Ele já derramou a bondade dEle sobre mim. Que agora eu tenho desejo no meu coração de agradá-lo, de servi-lo, de me parecer com Ele. Afinal de contas, o que nasce de novo, afinal de contas, o que nasceu na família de Deus agora é filho. E filho se parece com o pai. Filho cumpre o propósito pelo qual foi criado, que é imagem e semelhança de Deus. Esse é o Filho. E agora, então, eu quero ler com você os 3 primeiros versículos do capítulo 2, para nós caminharmos para a conclusão. Portanto, olha só o que ele vai falar. Ele disse, você é frágil, mas a palavra que está em você permanece para sempre. E ainda ele termina, gente, não terminei de ler, né, o 25. E essa palavra é a mensagem das boas novas
que lhes foi anunciada. Esse é o evangelho da salvação que nós pregamos. Não há notícia melhor para se dar do que essa. E aí, capítulo 2, agora sim, verso 1. Portanto, ele vai pedir duas coisas aqui para o povo de Deus. Primeiro, livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Segundo, como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação. Olha o verso 3. Agora que provaram da bondade do Senhor. Amém, queridos? Por isso que eu comecei perguntando para você, você crê verdadeiramente que Deus é bom? Essa bondade tem alcançado a sua vida? Ela tem corrido atrás de você, por onde você anda? Então ele vai dizer, agora que vocês provaram da bondade do Senhor. E só para começar aqui, nós vamos parar aqui nesses 2 versículos. Vocês têm 2 coisas a fazer. A primeira coisa é abandonar, se livrar. Algumas versões vai dizer uma palavra difícil aí, despojar. Despojar, abandonar, se livrar de toda maldade, engano, hipocrisia, inveja e todo tipo de difamação. Queridos, essas 5 atitudes são 5 atitudes carnais. 5 atitudes que vão lutar dentro de nós. Lembra, Gálatas vai falar que tem uma luta dentro de nós. O espírito quer agradar a Deus. E a carne podre. Luta. 2 leões lutando dentro de nós. Maldade. É tudo aquilo que Deus não é. Se Deus é bom, o antônimo completo da bondade é maldade, queridos. Todas essas características que nós vemos aqui são como espelhos quebrados, porque eles não refletem imagem e semelhança de Deus. Muito pelo contrário, elas distorcem quem Deus é para as pessoas que estão ao nosso redor. Então nós precisamos cuidar, nós precisamos nos livrar. Pedro está advertindo a igreja. Vocês precisam se livrar. Engano, querido. O espírito do engano, a palavra fala do espírito do engano. Ele é exatamente o oposto do espírito daqueles que têm o Espírito Santo. Porque a palavra vai dizer que em nós hoje opera o espírito da verdade. Da verdade. Por isso, o espírito do engano, ele é o espírito anticristo. Nós precisamos cuidar. Hoje nós temos o Espírito Santo. João 14:17 diz, o Espírito da verdade, aquele que o mundo não pode receber. Porque não vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês e depois estará com vocês. Então o Espírito Santo de Deus, queridos, ele é poderoso para revelar para nós, quando nós estamos andando em caminhos tortuosos, caminhos de morte, caminhos errados, caminhos de engano, decisões, escolhas erradas. Ele é poderoso para isso, é para isso que ele está conosco, para nos ajudar em nossas fraquezas. Quando acende a luz amarela, mas será que eu paro na luz amarela? No semáforo você para no amarelo? Começa a fazer esse exercício. Quando estiver amarelo, começa a parar e lembrar da palavra. Falar, Espírito Santo, agora eu vou começar com esse negócio de parar no amarelo. Porque às vezes a luzona amarela está acesa na nossa frente
e a gente está acelerando. A gente não está sensível, a gente não está ouvindo, a gente quer fazer do nosso jeito, porque nós temos pressa. Para que pressa, irmão? Se vem, habita dentro de você o Espírito da eternidade. O que nós vamos resolver aqui tão correndo tanto? O que nós vamos resolver correndo tanto? Por isso que Deus está de boa, né? A gente está, e Ele está lá. Ele é o Deus de eternidade a eternidade. Que pressa que a gente precisa ter, servindo esse Deus. Então, queridos, nós precisamos estar atentos e nos livrar. Pedro está falando, você se livra. O Espírito Santo purifica. Jesus limpou. O Espírito Santo purifica. Mas se livrar é meu papel. É meu papel. Abandonar. E ele vai falar da hipocrisia, queridos. Nós sabemos o que Jesus falou sobre hipocrisia. É puxado. Esses dias a Mariana, minha mais nova, estava lendo Mateus e chegou nervosa na sala. Mãe, Jesus é muito bravo. É muito bravo. Na mesma medida que ele é muito bom, ele é muito bravo. Eu falei, eu já até sei com quem que ele estava falando. Com os fariseus. Tá bravo, tá muito... Mãe, olha o que ele fala. Jesus condena a hipocrisia. Jesus condena a máscara. Jesus condena tudo aquilo que a gente faz assim com jeitinho para se beneficiar. Minha mãe falava, bonito, por fora bela viola, por dentro pão bolorento, né? Mas Jesus fala mais bonito, claro, porque Jesus é Jesus, né? E ele fala, sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de hipocrisia e injustiça por dentro. Nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos ser verdadeiros. E ser verdadeiro, querido, não é sair falando tudo, não, também. Eu sou verdadeiro, eu sou sincero, igual Jesus mandou. Jesus era verdadeiro em amor. É isso que nós temos que aprender com ele. A gente ser verdadeiro em amor. Às vezes é meio difícil, tem que dar uma treinada, né? Que tem que treinar. Tem coisa que eu preciso falar que eu treino na frente do espelho. A gente precisa treinar, porque não é fácil ser verdadeiro em amor, mas é possível. Amém? Ele vai falar da inveja. A inveja, ela traz muita destruição. Ela é exatamente o oposto do que Jesus mandou a gente fazer. Porque Jesus manda a gente amar o próximo como a nós mesmos, não é assim? E a inveja é uma tristeza pela alegria do outro. Não pode. Tem que lançar fora, não tem? Tem que abandonar, não tem? Tem que deixar isso para lá. Tem que lutar, tem que vencer, temos todas as armas. E por último ele vai falar da difamação, que é a mentira. E eu costumo falar para as minhas filhas que mentira tem pai. Mentira tem pai. Então, mãe, mentira tem pai. Fia, coragem, vai ter que falar a verdade, vamos junta. Vamos ter que falar, entramos aí de novo na verdade em amor. Olha só. Precisamos nos livrar, então. Esse primeiro ponto, dessas atitudes carnais. Quando começa a querer ressuscitar aquele velho homem, a gente tem que matar de novo. Tem que sepulta de novo, né? Sepulta de novo. E vai para o Espírito. E aí a gente tem a segunda parte, que nós cantamos aqui. Que nós cantamos aqui? Até anotei aqui na minha folha. Que nós vamos avançar, que nós vamos crescer, que nada vai nos deter. Não foi isso que nós cantamos? Cantamos que a gente queimou as pontes com o passado e que a gente vai viver agora uma nova vida de verdade, de imagem e semelhança, não é isso? Para isso, nós vamos cumprir esse segundo ponto aqui, esse versículo 2. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual. Hoje eu estava vendo um videozinho de trigêmeos.
Vocês já viram o nenê desejando puro leite? Já viram? 1 e 3. É uma loucura. É uma loucura, queridos. É assim que Pedro está falando que nós temos que ser pela palavra. Nós temos que desejar, porque não é como se a nossa vida dependesse disso, é que a nossa vida depende disso. É literal. A nossa vida, essa que não pode ser destruída, ela depende dessa palavra. Ela depende desse crescimento. Nós precisamos avançar, precisamos saber quem somos, precisamos saber quem o nosso Deus é, precisamos das estratégias, precisamos de força, precisamos de graça de Deus. E tudo isso nós encontramos na palavra de Deus. Então nós precisamos desse apetite constante. Ela é o nosso alimento. Da mesma forma que nós acordamos, tomamos o nosso café. A palavra é o nosso alimento. E se nós ficamos um dia, uma refeição, 2, em jejum da palavra, 2 dias, 3, uma semana, como é que nós ficaremos, queridos? Fracos, enfraquecidos. Olha isso, enfraquecidos, sendo que temos à nossa disposição uma vida eterna, uma vida abundante, uma vida que não pode ser destruída. Você quer usufruir dessa vida, querido? Eu quero. Essa segunda etapa da salvação é a santificação. A palavra diz que sem santificação nós não veremos a Deus, porque depende dessa etapa, desse processo que nós estamos aqui na terra, para que nós possamos viver a terceira e última etapa, que é a glorificação. Aí sim, queridos, nós vamos ter um corpo que não cansa, um corpo que não envelhece, um corpo que não se abate, que não fica doente. Nós temos que chegar nessa etapa. Nós temos que chegar nessa etapa. Já passamos pela justificação, estamos passando pelo processo de santificação, enquanto caminharmos por essa terra, enquanto Jesus não vem nos buscar, e vamos chegar ao dia da glorificação. Um corpo glorificado, perfeito, queridos, perfeito para vivermos eternamente de forma plena diante do nosso Deus. Amém, queridos? É isso que o Senhor colocou no meu coração. Capítulo 4, verso 7 de 1 Pedro ainda vai dizer: o fim de todas as coisas está próximo. Está próximo. Por isso, sejam sensatos e disciplinados nas orações. Nós precisamos continuar. Nós precisamos manter, nós precisamos abandonar, nos livrar, crescer, aprender, buscar a palavra. Nós não podemos retroceder, recuar. Amém, queridos? Eu quero ler um último versículo, deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, eu escrevo pouco, viu, gente? E ainda é tudo colorido. Olha lá, tem muito papel aqui. Para nós terminarmos agora. Peraí. Nada, não, acho que não é para eu ler, né? Sumiu. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Vamos orar. Será que o louvor consegue nos ajudar? Consegue? No momento que eu cheguei, que a gente chegou aqui, nós estávamos orando. A Mari, a primeira oração nossa aqui foi a Mari que fez, e ela orou e disse: Senhor, vem com a tua cura neste lugar. E na hora eu falei: tá combinando muito, parece, Senhor. Como é que vai ser? E fiquei quietinha. E voltei para o lugar, e ali durante o louvor, o Senhor veio ministrando ao meu coração.
Então eu quero dizer para você que talvez você esteja vivendo esse dilema da fragilidade do seu corpo e da sua mente diante de um espírito inabalável. Talvez nessa noite você fale: Fabiana do céu, não sei o que aconteceu com os leões dentro de mim, mas essa noite eu tô mais para abatido do que para indestrutível. Talvez nessa noite por uma questão física ou uma questão emocional, eu não sei. O que o Senhor falava para mim ali no louvor, que coincidiu com aquilo que confirmou, na verdade, aquilo que a Mari orou, é que Ele tem cura para nós nesta noite. Ele tem cura para nós nesta noite. Se nessa noite você tem se sentido cansado, abatido, seja fisicamente, se você está acometido de alguma enfermidade, se você entrou enfermo, ou se tem alguém enfermo que tem dentro da sua casa, ali no seu entorno, que tem te abatido, que tem tirado o seu vigor, talvez a tua esperança, a tua fé, eu não sei. O que eu quero dizer é que o Espírito de Deus está aqui. E quando nós nos reunimos em um só corpo, no corpo de Jesus, o Cristo, o Messias, aquele que morreu, que ressuscitou, que está sentado à destra de Deus Pai, que tem todo o poder, toda a autoridade, nós podemos ser fortalecidos, nós podemos ser lembrados de quem nós somos, nós podemos usufruir de toda essa vida, de toda essa bondade. Por isso, nessa noite eu te convido, fique em pé, se levante nesta noite e coloque o seu coração diante do Senhor. Coloque o seu coração diante do Senhor. Coloque a sua fragilidade diante dele. Seja ela no corpo, seja ela na alma. Ainda que a sua mente e que o seu corpo se enfraqueçam, diz o Senhor, eu sou a tua força. Você tem tudo o que você precisar em mim. Eu sou a tua força, diz o Senhor. 2 Coríntios capítulo 4, versos 16 a 18 diz assim: por isso não desfalecemos. Queridos, você não vai desfalecer. Fale isso para sua alma agora. Você não vai desfalecer. Você não vai parar nessa situação. Fale isso para você. Você não vai parar nessa dor. Eu vou dizer para mim, Fabiana, você não vai parar nessa situação. Você não vai desfalecer nessa situação. Não é o seu fim. Não é o seu fim. A palavra diz: por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Aleluia! Glória a Deus por isso. Ainda que você se sinta enfraquecido, você não vive mais pelo que você sente, querido. Você vive pela palavra que é eterna, que é poderosa, que é imutável. Coloque diante do Senhor nesta noite a sua fragilidade. O Senhor tem cura para você nesta noite. O Senhor tem cura. Não foi coincidência o que Ele fez aqui, o que Ele falou.
Ele está confirmando: eu tenho cura. Eu tenho cura. A força habitando dentro de você. Você não precisa procurar força fora. Talvez você esteja procurando força em pessoas. O Senhor está falando: a sua força está em mim. Talvez você esteja procurando a sua força em respostas. O Senhor está falando: a sua força está em mim. Eu sou o teu Deus e eu sou tudo o que você precisa. Aleluia. Clame, querido. Clame a presença do Senhor. É neste lugar. É este lugar que Ele tem para nós. É este lugar. É a presença dEle. É a presença dEle. E nós que provamos dessa presença, nós não queremos outro lugar. Nós desejamos este lugar, porque é nele que nós somos revestidos de graça, revestidos de poder, de autoridade, de estratégia. É aqui, queridos. É neste lugar, é diante dele, é em espírito, é em verdade. Só os filhos têm esse acesso. Só os filhos podem adorá-lo. Só aquele que nasceu de novo pode adorar diante da beleza, da santidade dele. Só os filhos podem adorar em espírito e em verdade. É este lugar, um lugar de delícias, um lugar onde as tempestades não chegam, não tocam, onde elas não têm poder para nos tirar, para nos remover. Entre neste lugar, habite neste lugar da presença do Senhor. É para este lugar que Ele tem nos atraído, igreja. São os nossos últimos dias sobre esta terra. O fim está próximo. Ele está voltando, Ele está voltando. Corra para a presença dEle. Aleluia. Queridos, Deus colocou no meu coração a oração, uma oração que Paulo faz pela igreja. Assim como Pedro aqui abriu o fundamento e depois trouxe a santificação, Paulo abre o fundamento e depois ele ora pela igreja. E eu quero orar por nós, essa oração. Paulo diz assim: o Criador de todas, ó Criador de todas as coisas, nos céus e na terra, pedimos que da riqueza da sua glória, o Senhor nos fortaleça com poder interior, por meio do seu Espírito. Então, Cristo habitará em nossos corações, à medida que confiarmos nele. Nossas raízes se aprofundarão em amor e nos manterão fortes. Também pedimos, Senhor, que como convém ao todo o povo santo, nós possamos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que possamos experimentar esse amor, ainda que ele seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então, seremos preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda a glória seja a Deus, por seu grandioso poder que opera em nós. Ele é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém.